Deputado Pedro Teruel, Vossa Excelência tentou fazer uma parte e acho que nem conseguiu, porque eu dei o tempo para o senhor, Vossa Excelência, e Vossa Excelência disse que eu estou dizendo que o Fernando Henrique fez isso ou fez aquilo, que eu deveria comparar isso ou comparar aquilo, e eu só disse que o Brasil começou a caminhar depois da implantação do Plano Real, que foi feito por ele, por Itamar Franco, por José Serra. Quando a economia estabilizou, certo? O Brasil começou a crescer, começou a dar oportunidade do trabalho vencer a inflação. E o empresariado brasileiro, que é de boa qualidade, apesar de pagar uma carga tributária perto de 40%, sem estrutura, sem porto, sem aeroporto, sem estrada. As estradas do Brasil que prestam são as privatizadas, onde Vossa Excelência paga pedágio, porque o restante é morrendo gente todo dia, sem acostamento. E hoje, quando a dona Dilma Rousseff fala do Lula, que ela quer melhorar a educação, por que ela não melhorou em 8 anos? Por que ela não melhorou? Por quê? O SUS foi criado no governo do Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real foi criado no governo do Fernando Henrique Cardoso. O partido de Vossa Excelência votou contra o Plano Real. Não concordou. Certo? Não concordou. E hoje, quem que ele colocou de ministro da Fazenda para que toque o Brasil e o Brasil consegue recuperar através do crescimento? Porque quem mais ajuda o Brasil é o setor que menos o governo de Vossa Excelência olhou, que Vossa Excelência pertence, que é o setor produtivo. É um setor que agrega superávit na balança comercial, emprega mais do que Vossa Excelência imagina, e não tem política para o setor. Tem desrespeito, invasão de terra, obriga a cumprir função social. Hoje, o direito da propriedade não é mais absoluto, ele é relativo. Vossa Excelência tem que cumprir o índice, chova ou faça sol, sem seguro agrícola. Vossa Excelência paga 25% de energia elétrica para irrigação. Quando Vossa Excelência vende o produto, Vossa Excelência não consegue recuperar o crédito do CMS da energia, não consegue recuperar o crédito do óleo diesel. O único país que paga 16,8% de imposto na cesta básica. Isso não representa nada para o Brasil. Sabe por quê? Porque tirou o CPMF, que era mal gasto. E no mês seguinte, o Brasil aumentou 20 bilhões de arrecadação sem o CPMF, por causa da carga tributária. Mas o setor que precisa de olhar, não. Vossa Excelência vê todo dia, está aqui, ó. Palavra do ministro de Vossa Excelência, está aqui, ó. O Brasil já demarcou 95% das terras indígenas previstas na Constituição, conforme levantamento do Ministério da Justiça. Restam só 5% de área pendente para o país saldar uma dívida de 5 séculos com os povos tradicionais. O Brasil, e nem os brasileiros, não devem nada para os índios, não. Quando o Brasil foi descoberto, aqui não era uma nação, não. Aqui era uma colônia de Portugal. Passou por várias etapas para chegar à democracia. E houve as legislações específicas. E se Vossa Excelência não sabe, até 1967, no governo militar, o título... Essa presidência comunica que Vossa Excelência conta com 3 minutos para concluir seu pronunciamento. O título dos indígenas, até 1967, foi expedido pelos governos estaduais. Aqui não existe terra da União para índio, no Mato Grosso do Sul. O título é das etnias. O que aconteceu? Aconteceu que em 67 incorporaram as terras que pertenciam às etnias para a União, e o índio passou a ser tutelado pela União. Por quem que está sendo tutelado? Por um órgão falido, por uma FUNAI, que não tem programa nem projeto. Ela quer, através de utopia e ato administrativo,
a molestar o setor produtivo. Querer tomar terra de quem é legítimo dono, porque foi o Estado que titulou. E Vossa Excelência sempre defendeu essa tese. Mas enquanto não passa a emenda, não podemos deixar esse estudo antropológico, que é isso, é ideológico. E a terra não está fazendo falta para o índio. O que está faltando para o índio é estrutura. Porque diz aqui o ministro, há sinais claros de que está chegando o fim da era do paternalismo e da tutela. Essa política se baseou na demarcação de terras. Havia uma preocupação correta com a necessidade de demarcar terras, prevista na Constituição. Investiu-se muito nisso e até se estabeleceu uma guerra de dados na mídia. Isso é o ministro de Vossa Excelência da Justiça está dizendo. Uma guerra de dados na mídia. Ele está falando. Certo? Uma espécie de competição para saber em que governo demarcou mais. Se foi do Collor, do Fernando Henrique ou do Lula. Demarcar terra para os índios é a mesma coisa que entregar TGI para os coitados do sem terra. É uma ilusão, porque nunca vão conseguir nada onde não existe nada. Vossa Excelência não pode. É uma vergonha os índios que invadiam a fazenda em Rio Brilhante, lá de Douradina, está à margem da rodovia. E uma FUNAI falida, com 1.200 hectares de capoeira no Panambi, que tomaram dos produtores e compraram uma fazenda por 30 milhões, em vez de criar uma reserva nova, coloca os índios que estão na beira da rodovia para não matar a criança. Não, não faz. Sabe por quê? Porque não tem pulso, não tem administração. Mas para a administradora da FUNAI receber essa carta aqui e encaminhar para a Polícia Federal, para ir ouvir mentira de um inocente, aí a FUNAI tem administrador. Aí tem. Então, deputado Teruel, eu estou discutindo o que é correto. E olha aqui, para encerrar, o que o Lula, do seu partido, disse, presidente Lula. Lula participou ontem de um comício em Joinville, em apoio à candidata Dilma Rousseff a presidente da República e de Ideli Salvati, do PT a governo. Vou concluir. No governo do Estado. E, olha o deputado, o que ele disse. Nós precisamos estripar o DEM da política. Eu sou um DEM do bem. Eu fui DEM do seu governo aqui por 8 anos e nunca fiz oposição raivosa contra o ex-governador do PT. E graças a Deus, sou o único deputado do DEM. Vocês têm uma bancada de 4 deputados do PT. Tenho admiração e respeito e uma boa convivência com vocês. Muito obrigado.